Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. É uma alegria estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, louvando e celebrando o nome do nosso Deus. Paulão, quero agradecer a você, a Carol, pelo convite. E nessa noite é uma noite muito especial, meus irmãos. É uma noite que nós vemos esses adolescentes aqui, cantando esse louvor na contramão do mundo. Esse é o grande desafio da nossa atualidade. É ajudar, é conduzir toda a nossa juventude na contramão do mundo. A palavra de Deus nos diz lá no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio Deus fez os céus e a terra, e que a terra era sem forma e vazia. E Deus então declara: haja luz. E a palavra diz que houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então Deus faz separação entre as trevas e a luz. Deus estabelece limite entre a treva e entre a luz. Em toda a obra da criação, no princípio, Deus vai colocando regras, vai colocando normas, de maneira a colocar ordem em toda a sua criação. O Senhor vai estabelecendo limites das águas que estão acima do firmamento, das águas que estão abaixo do firmamento. Ele separa as águas que estão embaixo do firmamento e separa da parte seca. E dá nome à água, os mares, e a parte seca ele dá nome de terra. O Senhor então começa a povoar os mares com os peixes, os céus com as aves e a terra com os animais que andam e com as plantas, a vegetação. Observe que o tempo inteiro Deus está estabelecendo regras na sua criação, estabelecendo limites. Um peixe não pode sair por aí voando, um pássaro não pode viver no mar. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu limite de atuação, um seu limite de sobrevivência, um seu limite de existência. Nós vivemos em sociedade. E para que nossa sociedade viva em harmonia, em ordem, assim como a criação do Pai, também existem regras, existem normas, existem limites. Existem vários tipos de normas, mas eu quero aqui destacar dois tipos de normas, de regras, que são as regras permissivas. Regras permissivas são aquelas que dão a cada um de nós a opção de escolha. E as regras proibitivas são aquelas regras que não nos dão opção de escolha. Quando Deus termina a sua criação, forma o homem e faz ali também a sua adjutora Eva, ele pega os dois e leva lá para o jardim do Éden, um jardim maravilhoso que Deus tinha feito para o homem. Deus coloca o homem no jardim e ele apresenta para Adão os 3 princípios básicos da criação, os 3 princípios básicos do relacionamento do filho com seu pai. Primeira coisa, pastor Jair, que Deus fala para Adão quando ele coloca ele no jardim, ele dá para Adão uma responsabilidade. Adão, está aqui o jardim, tu vai cultivar e vai cuidar. Primeira coisa que Deus faz é dar uma responsabilidade para o homem. Deus não colocou Adão no jardim e falou assim: já que Adão, vá se divertir, vá curtir, vai viver a vida boa. Não. Você tem uma responsabilidade. Segundo princípio que Deus apresenta para Adão, chama-se o sim. É a primeira norma permissiva que Deus apresenta para Adão. Adão está aqui, ó. De toda a árvore frutífera do jardim você poderá comer livremente. Ou seja, a escolha é sua, Adão.
Se você quiser comer manga, você come manga. Se quiser comer melancia, come melancia. Quiser comer uva, maçã, banana, a escolha é sua, Adão. Se você quiser comer de manhã, no almoço, no jantar, se você quiser comer 2 vezes, se você não quiser comer, a escolha é sua. E depois Deus apresenta o 3º princípio desse relacionamento do pai com o filho: o não. A norma proibitiva: Adão, tu pode comer tudo que você quiser aqui no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa você não deve comer. Se comer, você vai morrer, Adão. Observe, meu irmão, que acompanhado de uma norma, de uma regra, de um limite, de um não, há sempre uma punição, há sempre uma sanção, há sempre uma consequência. Deus fala para Adão: Adão, tu pode comer de todas essas árvores que está aí, rapaz, só essa que está no meio que não é para você tocar. Mas o ser humano, meu irmão, a natureza humana, ela é muito interessante. O ser humano, ele tem uma dificuldade de processar o não. Quando o ser humano recebe um não, acompanhado de alguma coisa, depois ele não consegue compreender o não. Se eu disser para vocês agora aqui: não pensem em maçã, a primeira coisa que vocês pensaram foi numa maçã vermelhinha, linda, suculenta. Então, quando Deus fala para Adão: Adão, dessa árvore do meio tu não pode comer, tu pode comer todas as outras, inclusive da árvore da vida. Adão podia ter comido, mas Adão e Eva fixaram na mente somente aquela que não podia, porque o ser humano é curioso. Veja aquela criancinha ali, que coisa linda. Assim que ela começou a andar, a mamãe e o papai ficavam o tempo inteiro atrás dela para ela não fazer bobagem. E a ela foi apresentado: não pode, não pode. Pode pegar. Não, isso não pode. E ela entendeu e aprendeu que todas as vezes que ela ouvia um não, que ela continuava, o papai e a mamãe vinham lá e catavam ela pelo braço e levavam para longe da tomada, para longe do fogo, para longe de qualquer coisa que expusesse a vida dela em perigo. Mas ela aprendeu isso muito rápido, porque o ser humano aprende rápido. E aí, em determinado momento na vida daquela criança, quando ela está indo para fazer algo que a mãe fala: fulana, ela olha para a mãe e vai indo em direção à mãe. Não, quando a mãe fala não, ela sai correndo para fazer exatamente aquilo que a mãe e o pai disse que não era para fazer, porque ela sabe que se ela não for, a mãe vai pegar ela. Porque o ser humano é curioso, o ser humano está sempre querendo ultrapassar os seus limites, ele quer descobrir até que ponto ele pode ir. E aprenda, meus irmãos, que quando você diz não para o seu filho, não para um adolescente, esse não fica martelando na cabeça dele e no coração. Ele quer saber: por que não? E se eu fizer, o que acontece? Se você fizer, Adão, você vai morrer. Será que eu vou morrer mesmo? Meus irmãos, aprenda uma coisa aqui nessa noite. Sempre que você, jovem, adolescente, estiver ouvindo 2 vozes, a tua vida vai muito bem. Você, meu irmão e minha irmã, no seu relacionamento, no seu casamento, enquanto você estiver ouvindo 2 vozes, o teu relacionamento vai muito bem. Quais são essas 2 vozes, pastor? Para os adolescentes aqui: a voz dos seus pais e a voz de Deus. Enquanto você estiver ouvindo a voz dos seus pais e a voz de Deus, tua vida está em segurança. E no teu casamento, enquanto você estiver ouvindo a voz do teu cônjuge e a voz de Deus, o teu casamento vai bem. Quando entra uma terceira voz, meus irmãos, aí é problema. Olha que lá no Éden, Adão e Eva deram ouvido a uma terceira voz, a voz da serpente. A Bíblia diz que Adão e Eva caminhavam pelo jardim livremente, e a Bíblia não fala que a Eva saiu andando sozinha pelo jardim, se encontrou com a serpente, comeu do fruto da árvore da vida, não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que eles estavam lá,
que Eva conversou com a serpente, ela comeu do fruto, deu para o seu marido e ele também comeu. Significa, meu irmão, que do lado de Eva, do lado da Eva, havia um Adão omisso, vendo tudo acontecer, vendo Eva caminhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito não, e não falou nada, e não fez nada, e não tomou nenhuma providência contrária. Lá no Éden, bastou a terceira voz se manifestar na serpente para destruir o casamento de Adão e Eva, para destruir toda a humanidade, para expulsá-los do paraíso. Mas hoje, meu irmão, a terceira voz se manifesta em centenas de lugares, em centenas de maneiras ao mesmo tempo. Essa terceira voz se manifesta no WhatsApp, num compartilhamento de um vídeo pornográfico, ela se manifesta no Facebook, numa postagem, ela se manifesta numa série de TV despretensiosa que o seu filho assiste, mas está incutindo, implantando no coração e na mente dela um comportamento diferente daquilo que Deus ensina. Ela se manifesta lá na escola do seu filho, com um professor descolado que diz que homossexualismo é bobagem, que Deus respeita todo mundo e aceita todo mundo como é, que não tem nada a ver a escolha que fulano fez, nós temos que respeitar. Se ele quer se relacionar com homem, se é com mulher, isso não tem nada a ver, é uma terceira voz do professor lá na sala de aula do seu filho. É um amigo do seu filho que está levando ele para as festinhas, para as baladas, e falando assim: ei, toma só um gole, o que tem a ver? Dá só um trago aqui, que bobagem. Então a terceira voz, os dias de hoje, meu irmão, se manifesta em N lugar. É numa novela, na televisão, é numa música do mundo que você ouve e fica repetindo aquilo na tua mente, no teu coração. Observe, meu irmão, que há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, quando você, meu irmão, minha irmã, aceitaram a Cristo, os seus pais lá no passado, os pastores da antiguidade, viravam para você e falavam assim: se tu fizer isso, tu vai pecar, tu vai para o inferno. O Senhor vai te castigar, Deus vai te punir. Para esses adolescentes que aqui estão, irmão, o conceito de inferno, de vida eterna, é muito abstrato, muito subjetivo e está muito longe. Eles querem viver o aqui e o agora, o mundo que está aí. Você dizer para um jovem desse aqui: por que eu não posso beber? Porque é pecado. Me mostra na Bíblia onde é pecado. Tu não vai achar, porque não tem. Aí ele vai dizer: Jesus multiplicou, transformou água em vinho, por que eu não posso beber? Todo mundo bebia na antiguidade. Então você dizer para o seu filho que é pecado e vai para o inferno, não convence ele, meu irmão. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Aí, Adão e Eva comem do fruto proibido. Deus então aparece, porque todo dia ele vinha visitar Adão e Eva na virada do dia. Aí Deus chama Adão, e Adão está escondido. Adão, cadê você? Eu estou aqui, Senhor. Onde é que você está? Eu estou aqui escondido. Eu ouvi tua voz, e como eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. Adão, por quê? Quem foi que falou para você que você estava nu, Adão? Acaso tu comeu do fruto que eu falei que não era para comer, Adão? Senhor, a mulher que tu me deu e eu comi. Acontece a primeira fuga de responsabilidade do ser humano, meu irmão. O ser humano entende o seu erro, mas ainda não se arrependeu. Meus irmãos, quando Adão e Eva decidem comer do fruto que Deus tinha dito não, acontece algo chamado independência. Quando o homem se torna independente de Deus, quando o filho se torna independente do pai, é quando ele faz aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, independente da vontade do seu pai. E independência, meu irmão, é a raiz de uma árvore chamada iniquidade. Tudo que está acima dessa árvore são chamados os pecados. Prostituição, adultério, mentira, bebedice, toda sorte de pecados está acima dessa árvore. Mas ela é alimentada, ela é segura, ela é fortalecida pela raiz chamada independência. Há um plano que foi arquitetado nas trevas, meu irmão, para
interromper, para acabar com essa relação de dependência do filho com o pai, do homem com seu pai celestial, Deus. Um projeto nas trevas, meu irmão, para acabar com as famílias, destruindo o relacionamento do jovem com seus pais. Isso começou lá no jardim. Aí depois que Adão peca, quando ele obstrui, quando ele infringe uma regra proibitiva, vem as consequências. Aí Deus vem com várias sentenças, pastor Davi, sobre Adão e Eva. Deus vem com sentença para Adão, vem com sentença para Eva, vem com sentença para a terra e vem com sentença para a serpente. Para Eva ele diz assim, agora tu vai viver com dores aumentadas no teu parto, o teu desejo será para o teu marido. Para Adão o Senhor fala assim, tu vai voltar ao pó, significa que ele não estava destinado a voltar ao pó. Não é verdade? Ele fala para Adão. Para a terra, ele fala, a terra agora é amaldiçoada por tua causa, ela vai produzir cardos e espinhos. E para a serpente Deus fala, tu vai agora andar no teu ventre, rastejar no teu ventre, significa que a serpente não rastejava, não é verdade? E ele fala algo interessante para a serpente, o Senhor fala, ele fala que tu vai comer do pó da terra, significa que a serpente não comia do pó da terra, não é verdade? Olha que interessante, no livro do Gálatas, capítulo 5, no verso 19, diz que as obras da carne manifestas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, iras, inimizades, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Essas são as obras da carne. Deus fala que a serpente vai se alimentar do pó. Então significa que a serpente vai se alimentar das obras da carne. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Quando eu ando na obra da carne, quando eu ando segundo as obras da carne, significa que eu estou trabalhando de garçom para Satanás. Eu estou servindo ele. Satanás levanta a mão e fala assim, ei fulano, traga para mim uma porção de idolatria e um copo de mentira aí. Traz para mim uma bandeja de prostituição e uma porção de engano. Quando eu ando na obra das carnes, eu alimento a Satanás, porque o homem é carne, ele é pó, e do pó ele voltará. Satanás vai se alimentar de pó, Satanás vai se alimentar do meu e do teu pecado. Quem é que está trabalhando para Satanás aí? Quantas vezes nós já servimos Satanás de bandeja, meu irmão? Satanás está farto com as nossas vidas. Além dessas consequências, tem uma consequência maior. Que quando Adão peca, ele é expulso do paraíso. Deus tira Adão e Eva do paraíso para que ele não coma da árvore da vida e não viva eternamente em pecado. E sabe uma coisa interessante, meu irmão? Tinha um camarada chamado Satanás observando tudo isso. Porque Satanás não é onisciente, pastor Rosemar. Somente Deus, ele tem ciência de todas as coisas, ele sonda o meu coração, o seu coração. Mas Satanás, ele não tem isso. Ele aprendeu com o ser humano. Ele observa a sua atitude. Ele coloca um prato na tua frente e ele vê qual é a tua reação. E assim ele vai aprendendo. E o que ele aprendeu aqui, nesse episódio do Éden, quando ele leva o filho a se tornar independente do pai, ele quebra a intimidade do filho com o pai. Porque Deus, a partir do momento que expulsa Adão e Eva do paraíso, não vai mais caminhar com eles pelo jardim, não vai mais bater aquele papo gostoso com Adão na virada do dia. Ele vai falar com Adão, mas não vai falar como falava. Vai se manifestar a Adão, mas não vai se manifestar mais como ele se manifestava. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Vamos então dar uma caminhada nessa nossa história. Vamos lá para Noé. Noé é um homem abençoado, reto e íntegro, diz o Senhor. E Deus escolhe ele então para construir uma arca e para anunciar o arrependimento para o povo daquela geração.
Deus fala que vai mandar o dilúvio, e Noé passa 120 anos pregando a palavra para aquele povo, mas ninguém aceita a palavra de Noé, ninguém se converte. Então chega o dia, Deus envia os animais para a arca e manda o dilúvio. 40 dias de chuva, 40 dias de chuva torrencial. Mas foram 8 meses de inundação na terra, meu irmão. Foram 40 dias de dilúvio, mas por 8 meses a terra ficou inundada. Por 8 meses Noé, a sua família, a arca e os animais perambulados ao sabor das ondas. Até que determinado dia a terra começa a aparecer e a arca para no Monte Ararat. Noé então desce da sua arca com sua família, ali começa a constituir uma nova civilização. A Bíblia diz que ele planta uma vinha, planta um pé de uva muito bonito, colhe, faz um vinho maravilhoso, entra para a sua tenda e se embriaga com o vinho que ele mesmo fez. Aí a palavra diz que o seu filho Cão, Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. O seu filho Cão vai até a tenda do seu pai. E diz a palavra de Deus que Cão viu a nudez de Noé. Aí Cão sai da tenda e vai contar para os seus irmãos, ri, acha graça. Seus irmãos voltam lá, pegam a túnica de Noé, entram de costa e cobrem a nudez do seu filho, do seu pai. No dia seguinte, depois que Noé acorda da sua bebedeira, da sua embriaguez, ele toma conhecimento do que ocorreu, chama Cão e amaldiçoa a descendência de Cão. Amaldiçoa o filho de Cão, chamado Canaã. Noé vira para ele e fala assim: maldito será Canaã por tua causa. Meus irmãos, a palavra igual chegou a nós, o tempo inteiro nós aprendemos que essa passagem, Cão viu o seu pai sem roupas. Mas há uma corrente teológica que diz que a punição, a maldição dada a Cão foi tamanha e tão severa que ele não teria tão somente visto o seu pai sem roupas. Esses teólogos dizem que o escritor do Gênesis, Moisés, foi o mesmo escritor de Levítico. E lá no Levítico capítulo 18, e mais especificamente capítulo 20, verso 17, o próprio Moisés vai falando de crimes sexuais da lei do Senhor, e ele fala: aquele que vira nudez da sua irmã, aquele que vira nudez, aquele que vira nudez, aquele que descobrir nudez. Ou seja, vira nudez, descobrir nudez, é uma linguagem da época para relação sexual. Segundo esses teólogos, o que Cão teria feito era ter abusado sexualmente do seu pai que estava embriagado na tenda. A maldição que Noé lança sobre Cão é que o filho dele, Canaã, seria amaldiçoado. Qual foi a terra, jovem, que Deus deu para Israel quando eles saíram do Egito? Canaã. Canaã, meu irmão. Deus deu para o povo de Israel Canaã, a terra dos filhos de Cão, a terra dos filhos amaldiçoados. E o que Deus falou para aquele povo quando tirou eles do Egito? Olha, eu estou mandando vocês para Canaã. Quando vocês chegarem em Canaã, não faça aliança com aquele povo que está lá, não se una a eles. Mate todos eles, mate os homens, mulheres, os idosos, as crianças, os animais, mate todos. Porque eu não estou levando vocês para lá porque vocês são bonitos, têm os olhos azuis. Estou levando vocês para lá porque aquela terra está vomitando aquele povo por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. Quantos lembram da passagem de Abraão e Ló? Ló escolhe as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, quem morava ali? Os descendentes de Cão, os cananitas. E Deus manda os anjos dali para avisar Ló para sair. E os homens daquele lugar queriam manter relações sexuais com os anjos do Senhor. Daí vem a expressão sodomia, sodomita.
Porque aquela terra estava toda perdida, meu irmão. Daí começa. Aí hoje nós vemos crianças que nascem pequenininha, já são afeminadas, o menino já é afeminado. Daqui a pouco cresce, está tendo, o menino agora quer vestir saia. E está todo mundo achando certo. Aí chega às escolas agora, não tem mais banheiro de menino e menina. Se o menino quiser entrar no banheiro de menina, pode, ou vice-versa. Tem uma escola no Rio de Janeiro agora que não tem mais uniforme de menino e menina, tem uniforme. Se o menino quiser ir de saia, pode ir. Se a menina quiser ir de calça, está tudo liberado. E isso teve início, meu irmão, lá, a raiz dessa iniquidade foi lá em Noé, quando o cão abusou do seu pai. Aí, meus irmãos, tinha um infame observando tudo isso, chamado Satanás. E ele aprende algumas coisas com esse episódio. Ele aprende 4 coisas acerca da embriaguez, acerca da bebida. Importante para você, jovem, que não há lugar nenhum na Bíblia que diga que beber é pecado, porque beber não é pecado, o pecado é a embriaguez. Ah, pastor, então eu posso beber só um gole, só uma dose? Não. Por quê? Porque eu e você nascemos em pecado, o pecado original lá de Adão e Eva. O que isso quer dizer? Que nós temos uma inclinação natural para o errado, para o pecado, para nos afastarmos da coisa de Deus. Isso significa, meu irmão, que nem eu, nem você, nem o pastor Davi, nem ninguém aqui tem o autocontrole suficiente para tomar só um gole, só uma dose, só uma latinha. Porque diz a palavra de Deus que um abismo chama outro abismo, uma latinha chama outra latinha, um gole chama outro gole, uma dose chama outra dose, um trago chama outro trago. Daí, meu irmão, você não pode beber. Por quê? Porque é pecado? Não, porque eu não tenho autocontrole. Se eu beber, eu vou me embriagar. E o que acontece se eu me embriagar? Satanás aprende 4 coisas, meu irmão, com a embriaguez de Noé. Primeiro, que a embriaguez rouba o entendimento. Segunda coisa que Satanás aprende com a embriaguez de Noé: a embriaguez tira a lucidez. Terceira coisa, Paulão, a embriaguez expõe a tua vergonha. E a quarta coisa que Satanás aprende a respeito de embriaguez, meu irmão, é que embriaguez te faz vulnerável. Então, jovem, quando você vai para uma festinha, para uma balada, e te oferecerem uma bebida, não aceite, porque depois dessa bebida vai vir a tua embriaguez, você vai se tornar vulnerável, e depois que você estiver embriagado, deitado lá na tua tenda, vai aparecer um cão dos infernos para abusar de você. Está entendendo? Ah, mas pastor, eu tenho controle para tomar só um gole, só um gole. Ei, meu irmão, eu quero te falar outra coisa aqui a respeito da bebida. Porque há uma batalha espiritual, há todo um reino espiritual que rege o que acontece aqui embaixo, meu irmão. E há um Satanás chamado Zé Pilintra, que ele age exatamente na bebida. Quando o camarada está naqueles botecos, copo sujo, ele pede, me dá uma dose aí de pinga. Antes de tomar a pinga, a primeira coisa que ele faz é dar um golinho para quem? Para o santo dos infernos do Zé Pilintra, meu irmão. Por isso, Zé Pilintra só precisa de um gole, só precisa de uma dose, só precisa que você prove para ele ter legalidade, para ele ter direito, autorização de entrar na tua vida e desgraçar a tua história. Então, meu irmão, se você tem na sua família algum histórico de alcoolismo, saiba, meu irmão, que não pode entrar bebida na tua casa, porque é legalidade que Satanás está esperando, porque Deus visita a iniquidade, o pecado do pai no filho até a 4ª geração, meu irmão. Então o teu pecado, o teu erro vai visitar o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, o teu tataraneto. Por isso, tu não deve beber. Satanás aprende ainda mais uma coisa nesse episódio de Noé. Ele aprende que quando o filho desonra o seu pai, a sua geração será amaldiçoada. Ei, meu irmão, isso aqui é muito forte. Filhos, honrai os pais e as suas mães, para que te vá bem na face da terra e viva longos anos.
Quando você não honra o seu pai e a sua mãe, você traz maldição para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos. Toda a tua geração será amaldiçoada por conta de você ter desonrado o seu pai. E qual foi a maldição que Noé colocou sobre Cão? Cão, por tua causa, Canaã será amaldiçoado, será escravo dos seus irmãos. Meu irmão, escuta aqui. Quando você desonra o seu pai e a sua mãe, você vai ser escravo. Escravo não tem sandália, escravo não tem carro, escravo não tem casa, escravo não tem nada. Escravo não possui nada, ele é escravo. Tudo que ele faz, tudo que ele produz é para alguém, é para o seu Senhor, aleluias. Então, não esqueça disso no seu coração. Aleluias. Vamos dar mais uma pequena avançada aqui na história de Abrão. Abrão, diz a palavra que ele morava em Ur dos Caldeus. Era uma terra que tinha vários deuses. O pai de Abrão, chamado Terá, era um idólatra, fabricante de ídolos. Abrão tinha mais 2 irmãos, Naor e Arã. Arã teve um filho, colocou o nome dele de Ló. Mas teve um momento na história que Arã veio a falecer lá em Ur dos Caldeus. Aí Terá fica muito triste, fica muito angustiado, aquele sofrimento, e ele acaba falando assim: rapaz, eu ouvi falar que existe uma terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel, chamada Canaã. Vamos para lá, porque esse lugar aqui me lembra meu filho que eu perdi, esse lugar aqui lembra minha derrota, minha tristeza, eu vou embora daqui. Então Terá pega Abrão, pega o seu filho Naor, pega o seu netinho Ló, as suas noras e segue rumo a Canaã. A viagem era muito longa. Aí conta a Bíblia que eles encontraram uma cidade chamada Arã. Olha que ele encontra com a cidade que tem o mesmo nome do filho que ele havia perdido. Terá colocou no seu coração um projeto, um sonho de ir para Canaã, e ele queria levar toda a sua família para essa terra abençoada. Mas quando ele se depara de novo com a sua luta, com a sua dor, com o seu sofrimento, ele desiste do seu sonho, desiste da sua caminhada, e diz a palavra de Deus que ele fixa a residência em Arã. Ele desistiu de ir para Canaã e fica em Arã, ali sofrendo a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua luta, revivendo a perda do seu filho. E todos que estavam com ele também ficam ali. Então eu aprendo 2 coisas nessa passagem, meu irmão. O primeiro ensinamento que eu aprendo aqui a respeito dessa passagem. O primeiro: quando você desiste dos seus sonhos, a sua vida para no meio do caminho. Parece óbvio isso, mas são sonhos que nos movem, são sonhos que nos fazem sair do Egito em direção a Canaã e não ficar no meio do deserto. São sonhos que te fazem crescer e caminhar, apesar das lutas, das dores, da dificuldade, de todas as adversidades. Se você tem um sonho, você não esmurece, você não para no meio do caminho. São sonhos que nos movem, meu irmão. E aqui está cheio de gente que em algum momento parou e fixou residência em Arã. Desistiu da caminhada por conta da dor, por conta da luta, por conta da adversidade, por conta do sofrimento. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com essa passagem, meu irmão, é que quando você para, todos que acreditam em você também param. Quando você tem um sonho, meu irmão, aquelas pessoas que acreditam em você, que dependem de você, elas vão contigo, aonde você for, não importa quão longe seja, mas quando você para no meio do caminho, irmão, todo mundo para. Tu parou com os teus sonhos, teu filho parou, tua esposa parou, toda a tua geração parou, meu irmão, porque você em algum momento desistiu. Mas eu quero dizer para você, jovem adolescente que está aqui, não importa se o seu pai é um idólatra, não importa se ele desistiu dos sonhos dele, não importa se ele se entregou à sua dor, à sua angústia, ao seu sofrimento, Deus está falando para você nessa noite: ei, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. Deus tem uma grande promessa para você, meu jovem, minha jovem, aleluias. A tua história não está fadada a ser repetir a história do teu pai, da tua mãe.
Você tem em Cristo Jesus uma história diferente. Porque Deus botou no coração de Terá ir para Canaã. Ele desistiu no meio do caminho. Aí ele falou assim: Abraão, vem cá, meu filho. Vai, sai do meio dessa tua parentela aí, que esse povo é um bando de derrotado, é um povo de idólatras. Sai do meio dele, sai. E vai para onde eu te mandar. Vai para Canaã, Abraão. Então, meus irmãos, aprenda nisso aqui nessa noite. O nosso tempo está avançado, aleluias. Mas eu quero te dizer uma coisa. Abrão não conhecia a Deus. Abrão não sabia o que era profecia. Abrão vivia num lar idólatra, o pai fabricava ídolos, vivia numa terra onde tinham vários deuses, mas ele, esse camarada, deu ouvidos à voz de Deus. E Deus teve para ele uma história totalmente diferente. Outra oportunidade a gente avança contando a história de Abraão, mas eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite aqui. Aleluias. Tem alguém no teclado aí? Dedilha alguma coisa para nós aí, por gentileza. Eu quero convidar você, meu irmão, a fechar os teus olhos nesse instante. Você jovem, aleluias, fecha os seus olhos também. Você tem toda uma vida pela frente. Eu quero que você comece a colocar no seu coração aí os seus sonhos. Eu quero que você, pai e mãe, aprenda aqui nessa noite que Deus nos deu 3 coisas: responsabilidade, o sim e o não. Dentro da tua casa, lá no jardim do Éden, do teu lar, o teu filho e a tua filha precisam conhecer algo chamado responsabilidade, o sim e o não. Porque senão eles vão se perder. Porque senão eles vão dar ouvido à terceira voz que está por aí. E quando eles ouvirem o não e infringirem o não, eles têm que sentir o peso das consequências. Porque você tem que plantar, incutir no coração do seu filho o respeito e o temor ao bem. Ele tem que amar o bem e tem que rejeitar o mal no fundo do seu coração. Não porque há uma punição, não porque haverá uma consequência, mas porque ele entende que é o melhor para a vida dele e ele tomou aquilo como regra de vida. Essa missão Deus delegou a mim e a você, nós que somos pais. Se você deixar seu filho fazer o que quer, meu irmão, se não tem punição, se não tem responsabilidade, eu quero te dar uma notícia, quase 100% certo que o seu filho vai se perder no meio da caminhada. Então fecha os teus olhos aí, você pai e mãe, apresenta a vida do seu filho nesse momento. Peça a Deus sabedoria para educá-lo, para criá-lo nos caminhos do Senhor. E você jovem, peça que Deus fale contigo, que te mostre onde Ele quer te levar, aleluias, para que tu tenha força e não esmoreça. Meu Deus e Pai, eis aí o teu povo, Jesus, diante da tua presença. Eu clamo a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, Pai. Clamo a Ti por esses jovens, Pai, essa geração eleita, escolhida por Ti, Senhor. Que Tu estenda a Tua mão sobre essa geração, ó Pai. E que essa geração não se perca, mas que essa geração seja uma geração que faça diferença, Pai. Que eles não deem ouvido à terceira voz, ó Pai amado, mas que ouçam somente a Ti e aos seus pais. E que os seus pais também, Pai, não deem ouvido a uma terceira voz. E que as famílias não se acabem. Oh, meu Pai, venha sobre cada um de nós nessa noite, escrevendo na tábua do nosso coração as Tuas palavras, Pai, que Tu nos ensinou essa noite, Pai amado, com Teu grande amor. Estenda a Tua mão sobre esses jovens, Senhor amado. Coloque cada um deles debaixo das Tuas asas, Pai, porque ali cada um deles estará seguro, Pai amado. Oh, Rabato e Kovaná. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Faça de nós pais mais sábios. Dê-nos a Tua sabedoria e o Teu entendimento, para que não venhamos pecar e nem se desviar dos Teus caminhos, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Alguém em nosso meio aqui que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer nessa noite declarar que esse Deus é o Deus da sua vida.
Você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, você que porventura se desviou do caminho, que desistiu dos seus sonhos, que se entregou às suas dores, suas angústias, que nessa noite quer retornar para o caminho do Pai. Se tem, levanta a sua mão, que nós estaremos orando pela tua vida. Há alguém nessa noite, alguém em nosso meio, há algum jovem que precisa, que quer renovar a sua aliança com Cristo, que está afastado, que está desviado. Aleluias. Se não há mais ninguém, eu quero agradecer a oportunidade e clamar a Deus que te abençoe, te guarde e que te dê uma semana repleta de bênção, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.